Exorcismos são coisas de filmes de terror, mas também acontecem na vida real, principalmente entre indivíduos que não têm mais a quem recorrer. O pequeno Randy Lontayal, de 13 anos, tinha um histórico de colapsos nervosos e convulsões. Os seus pais foram levados a acreditar que a doença do filho era de natureza sobrenatural. Eles procuraram a Madre Perpétua, uma conhecida curandeira local. A mulher disse aos pais de Randy que ele estava realmente possuído por um espírito mau e os convenceu a deixá-la exorcizá-lo. No vídeo de hoje contarei para vocês a história de um suposto exorcismo que saiu completamente do controle e garanto que este crime beira a insanidade. O governo filipino protege a imagem de qualquer menor de 16 anos e, devido a isso, não existe foto de Randy. Portanto, praticamente todas as imagens usadas neste vídeo serão meramente ilustrativas. Gostaria de pedir, caso fosse possível, que você seguisse o perfil oficial do canal em nosso Instagram, o @paralelometafórico. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Rony Fé Abelha, de 10 anos de idade, e sua amiga Francis Rivera, de 7 anos, estavam brincando do lado de fora de suas casas por volta das 2 horas da tarde do dia 27 de janeiro de 1997, quando ouviram um menino gritando "Tabamá", ou seja, "Mãe, me ajude". As meninas resolveram investigar de onde vinha o pedido de socorro. O choro vinha da casa de uma vizinha, chamada Euituquia Carmen, conhecida como Madre Carmen. A mulher era uma espécie de celebridade local por causa de sua reputação em um grupo religioso, uma espécie de ramificação da Igreja Católica, descrita por muitos como uma seita. Todos na região que conheciam a Madre Carmen a reverenciavam como Mãe Perpétua, uma mulher de fé, prestativa e que se apresentava como a reencarnação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou, para os não católicos, seria a própria Virgem Maria, Mãe de Jesus. Madre Carmen praticava o curandeirismo, era um poço de sabedoria e bondade, mas o que as meninas viram naquele dia foi tudo menos benevolência. Rony Fé tornou-se uma testemunha-chave do assassinato de Randy Lontayal, que Madre Carmen torturou até a morte. O menino de 13 anos tinha um histórico de doença mental não diagnosticado que, na época, parecia quase sobrenatural para alguns. E devido a isso, Madre Carmen acreditou que ele só poderia ser curado pela fé. Segundo os pais de Randy, ele nasceu completamente saudável. Era uma criança física e mentalmente ativa, que adorava brincar na rua com os amigos. Até que certo dia, ele foi acometido de uma violenta convulsão e depois disso passou a sofrer colapsos nervosos com muita frequência. O colapso nervoso, também conhecido como esgotamento nervoso, é uma situação caracterizada pelo desequilíbrio entre o corpo e a mente, que faz com que a pessoa se sinta sobrecarregada, resultando em sintomas de cansaço excessivo, dificuldades para se concentrar e alterações intestinais. Como dito, além disso, o garoto começou a ter convulsões frequentes. Ed Lontayal, pai de Randy, disse que seu filho começou a ficar doente no dia 20 de novembro de 1996, mas inicialmente pensou que fosse devido ao fato de Randy, por opção dele, sempre almoçar tarde, principalmente quando ajudava nos trabalhos da fazenda. Porém, alguns dias depois, Randy passou a desenvolver o hábito de rir sem motivo e falar sozinho. Muitas vezes, ele passava horas em seu quarto, olhando fixo para o horizonte. Antes de prosseguirmos, lembre-se de que esse caso aconteceu nas Filipinas durante a década de 90. Naquela época, os serviços de saúde mental estavam apenas começando a ser mais comuns nos países mais desenvolvidos e, mesmo assim, ainda carregava muito estigma social. As pessoas acreditavam que ir ao psicólogo significava que você estava louco. Pois bem,
Para piorar as coisas ainda mais, os pais de Randy eram agricultores pobres, semi-analfabetos, que viviam no campo sem qualquer tipo de informação exterior, como TV ou mesmo jornais e revistas. Eles não tinham água encanada, eletricidade, muito menos um rádio. E Randy nunca tinha visto um aparelho de TV em sua vida, nem mesmo na casa de seus amigos. Devido a isso, é razoável que os pais, desesperados pela degradação cada vez mais acentuada do filho, fossem procurar a ajuda da pessoa mais sábia que eles conheciam, a Madre Perpétua. Não demorou muito para correr a notícia de que o filho de Ed Luntayal estava possuído, um diagnóstico comum para quem sofria de problemas de saúde mental no país. Inclusive, até hoje é bem comum este tipo de diagnóstico em localidades muito afastadas da civilização moderna. Ed então procurou Reinário Nunes e perguntou se ele poderia ajudá-lo a levar o seu filho até Madre Carmen. Reinário era uma espécie de apóstolo da mulher, como se fosse um assessor que atendia em comunidades mais distantes. Ele disse para os pais aflitos que não se preocupassem, pois Madre Carmen poderia curar o seu filho. A família Luntayal era composta pelo pai Ed, a mãe Perlita e mais 3 filhos: Randy, de 13 anos, Jezreel, de 7 anos e Lésio, de apenas 1 ano de idade. No dia seguinte, após falar com o Reinário, eles juntaram suas poucas economias, fizeram as malas e partiram em direção à cidade de Cebu. A família Luntayal morava em uma pequena comunidade rural, distante 12 horas da cidade, e chegaram à casa de Madre Carmen na manhã seguinte. A mulher acolheu toda a família e deu um quarto para que todos se acomodassem. Mais tarde, Ed contou sobre a misteriosa doença de Randy, e antes mesmo de finalizar a história, Carmen já pontuou que o filho dele estava possuído por um espírito mau. A mulher disse que teria que fazer um exorcismo imediatamente e que Ed e o resto de sua família deveriam ficar longe durante o processo, para que o espírito que fosse expurgado não entrasse neles. Ed, sua esposa e suas filhas concordaram e ficaram em um quarto da casa, cheio de velas e imagens sacras, com apenas uma pequena abertura no teto. Enquanto isso, Carmen chamou seus seguidores, Isabel Fabi, Dedin Sibonga, Nonói Sibonga e Reinário Nunes. Eles levaram o menino para o quintal, onde fizeram uma oração de cura. Em algum momento, durante essa suposta oração, Ed ouviu seu filho gritando 2 vezes, pedindo que sua mãe o ajudasse. Ele tentou sair do quarto para ver o que estava acontecendo, mas descobriu que a pesada porta de madeira maciça estava trancada por fora. Em pânico, a família Luntayal tentou desesperadamente arrombar a porta, enquanto ouviam os gritos de socorro do pequeno Randy, implorando por ajuda, mas era tudo em vão. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Eles acreditaram que o exorcismo tinha sido um sucesso e se acalmaram. Alguns minutos depois, Isabel, uma das seguidoras de Carmen, foi até o quarto e disse que eles precisavam ir até a sala de orações. Eles perguntaram pelo filho, mas a mulher ficou em silêncio e pediu que eles apenas esperassem. Ed sentiu que algo estava errado. De repente, os outros seguidores entraram na sala de oração, carregando o corpo de Randy, e o colocaram no altar. Seu rosto estava azul, um sinal de asfixia, e sua língua estava saindo da boca. Sim, Randy estava morto. Os pais do menino correram em direção ao filho, mas Carmen mandou seus seguidores impedi-los, dizendo que Randy não poderia ser tocado até às 7 horas daquela noite, quando ele voltaria à vida. Mas como você pode imaginar, Randy nunca mais acordou. Às 7h30 da noite, Carmen ordenou que um de seus seguidores ligasse para uma funerária e dissesse a eles para trazer um caixão. Numa tentativa de consolar a família, a mulher disse que o espírito mau que tomava de conta do filho deles era muito poderoso, afirmando ser o próprio Lúcifer e que nem mesmo a Divina Mãe Perpétua poderia salvar Randy da morte. O garoto foi levado até a casa de Reinário em um caixão. O homem disse a Ed que isso era preciso, afirmando que seria perigoso o corpo ficar na casa de Carmen, pois o espírito mau ainda poderia estar rondando o lugar. O tempo todo, Ed e sua esposa estavam atordoados com a situação incompreensível para eles. Seu filho morreu e não ressuscitou, como Madre Carmen disse.
O choque tornou tudo mais difícil para eles assimilarem o que tinha acontecido, e isso deu a Reinário a chance de convencer o casal a não falarem nada sobre o incidente. Na manhã seguinte, depois de passar a noite velando seu filho, em vez de ir à polícia para denunciar o assassinato de Randy, Ed seguiu Reinário até o escritório municipal de saúde local para relatar a morte do garoto e solicitar uma certidão de óbito para que assim fosse autorizado seu enterro. Reinário disse que a causa da morte tinha sido tuberculose. Segundo Ed, ele até tentou denunciar Madre Teresa, mas Reinário afirmou que se ele fizesse isso, os policiais não lhe dariam os papéis e ele não conseguiria enterrar o seu filho. Por ser um homem ingênuo e devotado na fé, Ed ficou com medo que seu filho não fosse sepultado e concordou em assinar a certidão de óbito. Mais tarde, naquele mesmo dia, a família Luntayal pediu para que Randy fosse enterrado em sua comunidade, mas Carmen os proibiu, dizendo que, se o fizessem, Reinário e os outros seguidores seriam presos. Ed e sua família então foi embora, mas ele estava com o sentimento de que perderam o filho 2 vezes. No caminho de volta para a comunidade, consumido pela culpa, o homem resolveu parar na cidade vizinha de Bacolod e procurou o único lugar que ele conhecia para pedir ajuda, a rádio comunitária. Nesse momento da história, você provavelmente está pensando que Ed falou na rádio e denunciou o assassinato de seu filho praticado pela seita da Madre Carmen, não é mesmo? Não, não é. A Rádio Bombo, provavelmente com medo de se envolver em uma investigação de homicídio e devido à influência que Madre Carmen tinha em toda a região, não deixou falar, mas encaminhou a sua denúncia para o delegado da cidade. No entanto, como o crime ocorreu em Cebu, os policiais disseram que Ed teria que voltar para a cidade para fazer um boletim de ocorrência lá. Apesar da frustração burocrática, a polícia de Cebu agiu rápido, isso devido ao delegado Modesto Carrita. Vendo que o pobre Ed não tinha instrução alguma, sentiu a dor dele como se fosse a sua e imediatamente assumiu a investigação. Horas depois, ele pediu que o corpo de Randy fosse exumado e autopsiado e supervisionou pessoalmente todo o processo. O delegado Modesto também foi pessoalmente à casa de Carmen para perguntar a ela sobre o que tinha acontecido no dia 27 de janeiro. A mulher admitiu que realizou uma sessão de cura de oração em Randy, mas não disse nada sobre os detalhes exatos do que aconteceu naquela noite. Modesto também coletou o depoimento de vizinhos e ouviu atentamente o relato de Honeyfe Abelha. A menina contou tudo o que viu e disse que avistou um banco de madeira durante a tortura. Modesto encontrou tal banco e pediu a Carmen para levá-lo para que pudesse ser examinado. Até agora, tudo o que os investigadores tinham era um banco de madeira, uma menina de 10 anos que afirmava ter presenciado um assassinato e o corpo exumado de Randy. Mais tarde, a autópsia mostrou algo realmente perturbador. O médico legista disse que o crânio de Randy tinha sido esvaziado. Isso mesmo. Segundo o perito, a abóboda craniana, que envolve e protege o cérebro e faz parte da cavidade do nariz e das órbitas, estava quase sem nada dentro. Como Carmen apressou todo o processo e se recusou a dar um funeral a Randy, seu corpo foi encontrado em um estado avançado de decomposição e isso dificultou ainda mais o exame cadavérico. Mesmo assim, foi possível constatar os seguintes ferimentos: contusão de 3,5 centímetros no peito, do lado esquerdo. Fratura na terceira costela do lado esquerdo. Fratura linear do osso occipital, do lado direito, estendendo-se até as bases das fossas cranianas médias, da direita para a esquerda até o osso occipital do lado esquerdo. Fratura diastásica. Sutura lambdoide e bilateral. Órgãos internos em estado avançado de decomposição. A abóbada craniana quase vazia. Este é um dos pontos mais misteriosos do caso, pois o médico legista não fazia ideia de como o cérebro de Randy foi retirado de seu crânio. Mais tarde, Madre Carmen, como era de se esperar, também disse que não fazia ideia de como isso aconteceu. A causa da morte foi determinada pelo médico da seguinte forma: a vítima
pode ter morrido devido aos efeitos internos de uma lesão traumática na cabeça ou lesão torácica traumática. A autópsia se alinhou quase perfeitamente com o testemunho de Rony Fé. A menina disse que viu Madre Perpétua e duas outras mulheres do culto segurarem a cabeça de Randy sob um tambor cheio de água e o mantiveram lá, apesar dele se debater para se libertar. Como Ed Luntayal, Rony Fé tinha ouvido Randy gritar por sua mãe. A menina então observou enquanto os membros da seita arrastavam Randy para um banco de madeira, o mesmo que Modesto encontrou na cozinha, e o amarraram com um pedaço de corda de nylon verde. Carmen então pegou um recipiente plástico com água e derramou na boca de Randy enquanto seus seguidores a mantinham aberta. Este era um método de tortura conhecido como cura pela água, um resquício do passado colonial do país, quando, durante a ocupação americana, os soldados estrangeiros torturavam os combatentes da resistência, forçando-os a beber água, vomitar e beber água novamente. Parece um método inofensivo, mas essa forma de tortura causava danos cerebrais irreversíveis e podia até resultar em morte. Carmen e seus seguidores estavam fazendo isso com a criança. Segundo Rony Fé, enquanto as mulheres torturavam Randy, outro membro da seita bateu na cabeça do menino com um banco de madeira. A menina ainda testemunhou que ouviu cerca de 5 sons altos de pancadas na cabeça de Randy. Carmen e seus seguidores, aparentemente não satisfeitos, começaram a machucar Randy no peito com socos e pontapés, enquanto Reinário Nunes o segurava. Outra mulher também bateu com força no menino com um objeto contundente, possivelmente um cabo de vassoura. Depois de um tempo, Carmen ordenou que uma das mulheres pegasse uma faca na cozinha, que ela utilizou para esfaquear o lado esquerdo do torso de Randy. A tal madre curandeira então coletou o sangue em um recipiente de plástico, até encher completamente. Em seu depoimento ao delegado Modesto, Rony Fé Abelha disse que ficou olhando horrorizada enquanto Randy dava seus últimos suspiros. Ela falou que ouviu seus gemidos até que tudo ficou em silêncio. Completamente paralisada de medo, Rony Fé viu quando os membros do culto carregaram Randy para dentro da casa. Para o delegado Modesto, não havia controvérsia. Ficou claro quem matou Randy Luntayal. No entanto, Carmen afirmou que queria parar o ritual quando Randy resistiu pela primeira vez, mas ela foi informada pelos pais do menino para prosseguir com a cura, o que foi negado por Ed, é claro. Por fim, Eutiquia Carmen, conhecida como Madre Perpétua ou Madre Carmen, e seus seguidores foram considerados culpados de homicídio. Em seu primeiro julgamento, todos foram condenados à prisão perpétua no ano de 1998. Porém, os advogados de defesa solicitaram um segundo julgamento devido a falhas processuais e, desta vez, alegaram e defenderam que a morte de Randy não foi um homicídio deliberado, mas sim uma falha no processo de cura, e que, de acordo com a lei das Filipinas, a sentença para essa condenação era de no máximo 4 anos e 2 meses de prisão, sem direito à liberdade condicional. Isso mesmo. Segundo o juiz da segunda instância, como o ritual não é ilegal no país e a Madre Carmen tinha licença para trabalhar como curandeira, e mesmo o pequeno Randy tendo sido brutalmente morto durante o processo, isso teria se dado, segundo a autoridade filipina, por falta de profissionalismo de Madre Carmen, ou seja, apenas uma imprudência profissional. O segundo julgamento aconteceu no dia 26 de março de 2001 e, como dito, eles foram condenados a 4 anos e 2 meses de prisão sem direito à liberdade condicional. Além disso, tanto Madre Teresa como seus seguidores, Isabel Fabi, Dede Simbonga, Nonói Simbonga e Reinário Nunes, foram condenados novamente em 2002 a pagar uma quantia equivalente a R$50 mil como forma de indenização e mais R$50 mil por danos morais à família Luntayal, além de outros R$30 mil por exercício imprudente da profissão à prefeitura da cidade de Cebu. Pela minha pesquisa, eles saíram da prisão em meados de 2005, e a última informação que encontrei sobre Madre Carmen é que ela continuou com sua seita e praticando rituais de cura até o dia 4 de fevereiro deste ano, 2022, quando faleceu de causas naturais em um hospital, aos 78 anos de idade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre,
Nos vemos nos comentários. Até mais!